boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, buscando o conhecimento da doutrina espírita. Nós falamos desde o Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, em Joinville, Santa Catarina. Para a nossa harmonização, antes de passar a palestra, a palavra para o nosso irmão Paulo, que irá proferir a palestra de hoje com o tema As Leis Morais, eu convido a irmã Cláudia para fazer uma leitura de harmonização. Mais uma vez, divulgando a obra espírita, divulgando a mensagem que nos ajuda a caminhar. Hoje, nós vamos divulgar o livro Antologia Mediúnica do Natal, que é um livro que traz várias mensagens, todas com o tema de Natal, e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e tem, assim, vários espíritos. Então, nós vamos encontrar a divulgação de vários amigos espirituais. E para a noite de hoje, nós selecionamos a página do livro Antologia Mediúnica do Natal, uma página que foi ditada por Emmanuel, e que diz assim, é o item 41. Mestre e aprendiz. E respondendo ao discípulo que lhe pedira ensinasse a orar, disse o mestre generoso: quando rogares amor, não abandones o próximo ao frio da indiferença. Quando suplicares o dom da fé viva, não relegues teu irmão à descrença ou à tortura mental. Quando pedires luz, não condenes teu companheiro à perturbação das trevas. Quando solicitares a bênção da esperança, não espalhes o fel da desilusão. Quando implorares socorro, não olvides a assistência que deves aos mais necessitados. Quando rogares consolação, não veicules o desespero à margem do caminho. Quando pedires perdão, desculpa os que te ofendem. Quando suplicares justiça em favor da própria segurança, não te descuides da harmonia de todos que precisas assegurar ao preço de tua renunciação e de tua humildade a benefício dos que te cercam. Se reclamas pela claridade da paz, não estendas a sombra da discórdia. Se pedes compreensão, não critiques. Se aguardas concurso do céu, não menosprezes a colaboração que o mundo te pede à boa vontade. Assim como fizeres aos outros, assim será feito a ti mesmo. Segundo plantares, colherás. Não ouvides assim que a vontade do Senhor é também a lei eterna, e que tudo te responderá na vida conforme os teus próprios apelos. Vai, pois, e, orando, perdoa e ajuda sempre. Foi então que o aprendiz, reconhecendo que não basta simplesmente pedir para receber a felicidade, passou a construí-la através do serviço à felicidade dos outros, compreendendo, por fim, que somente pelo trabalho incessante no bem poderia orar
em perfeita comunhão com a bondade de Deus. Foi o Emmanuel quem mandou essa mensagem. Está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Vamos então serenar nossos pensamentos, esquecer um pouquinho o mundo lá fora e agradecer a Deus Pai, nosso Criador, por tudo que temos. E quantas coisas temos e nem vemos. Essa mente que pensa, esse corpo que anda, o sol, a noite que acalma nossos corações, a presença amiga que sequer percebemos, representando a mão divina ao nosso lado. Quantas coisas Deus faz para nós a todos os momentos e nem tomamos conhecimento. Mas isso não nos impede de agradecer sempre. Obrigado, Senhor. E te pedimos que nesses momentos que passaremos aqui nesse ambiente tão maravilhoso, essa casa de Jesus, que abre suas portas aos nossos corações e daqueles que a procuram, encarnados e desencarnados, em busca do alívio das suas dores. E o Cristo está aqui, representado por seus benfeitores, para aliviar nossos corpos, nossas dores, nossos sentimentos. Que essa busca do conhecimento, que nos dá suporte, ampliar a nossa visão e compreensão dessa vida tão transitória, seja ampliada para que consigamos aproveitar os ensinamentos do querido Paulo sobre o tema As Leis Morais, com certeza irá acrescentar em nossas vidas. Obrigado, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Paulo, com a palavra, boa palestra. Obrigado. Ótima noite a todos. É sempre uma grande alegria nós estarmos aqui nesse já fim de ano, algumas pessoas de férias, viajando, mas é sempre importante a gente tirar um tempo para tratar das coisas realmente importantes. Graças a Deus estamos aqui e não por acaso nós nos referimos uns aos outros como irmãos. O que nos torna irmãos não é o fato de sermos espíritas, de estarmos numa casa espírita. Somos irmãos porque somos criaturas do mesmo Criador. Todos nós somos irmãos sob essa perspectiva. Por isso chamamos de Deus como nosso Pai, como nosso Criador, respeitosamente. Nas diversas circunstâncias das nossas vidas, das nossas existências, nós somos submetidos a regras, a imposições, a circunstâncias. Agora há pouco conversávamos a respeito disso. Momentos de alegria, momentos de sofrimento, porque o próprio Jesus já nos esclareceu de que não encontraremos aqui a verdadeira felicidade. Mas para compreendermos o porquê dessas aparentes injustiças, dessas aparentes preferências de uns em relação aos outros, por que eu passo por isso, por que outros passam por isso? Nós estamos sendo solicitados aqui na Casa Espírita para o atendimento fraterno hoje mesmo, em circunstâncias diferentes. Pessoas buscando tirar a própria vida, sendo pressionadas para cometerem um aborto, por desconhecimento. Então é importante para nós iniciarmos a nossa abordagem,
trazermos aqui em breves momentos alguma coisa sobre conhecimento sobre as leis morais, as leis de Deus. Se não, vejamos, nós vamos avançar um pouquinho para ver se a gente consegue facilitar a nossa percepção. Nós temos basicamente 3 tipos de leis, numa simplificação, é claro. As leis físicas, um conjunto de regras necessárias e obrigatórias que presidem a relação de 2 ou mais fenômenos, a gente estuda na escola, mas não são leis feitas pelos homens, são leis pesquisadas cientificamente e fruto do resultado dessa pesquisa, nós começamos a compreender as leis físicas que regem a natureza como a gente vê. Nós temos também as leis humanas, essas sim, feitas por nós, criaturas humanas, um conjunto de normas que são emanadas de um poder soberano no planeta Terra, impostas aos cidadãos. Essas leis variam de cultura para cultura, de nação para nação, e ao longo do tempo. Interessante porque as leis físicas, como nós veremos, como sendo parte das leis do Criador, essas são imutáveis, porque Deus é perfeição. Mas essas leis humanas, elas são mutáveis, elas são feitas por criaturas imperfeitas. E assim sendo, elas são flexíveis, elas vão ser alteradas, modificadas, editadas de acordo com o nosso próprio entendimento, com a nossa evolução. E nós temos as leis morais, que são um conjunto de bons costumes. As ideias que nós temos têm a ver com os procedimentos, com as ações do nosso dia a dia. É interessante, nós vimos então que são 3 tipos de leis, basicamente. E essas leis vão nos conduzir à perfeição moral. Jesus nos disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ele não quis dizer com isso que nós seríamos perfeitos como Deus, não. Deus é único, imutável, soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, eterno. Não, nós não seremos deuses, mas seremos bons, perfeitos como Deus. Significa que nós devemos buscar a nossa perfeição moral dentro daquilo que a criatura humana é capaz de atingir. Nós estamos num mundo de provas e expiações, num momento de transição, e porque somos imperfeitos ainda temos a necessidade do sofrimento. Mas é muito fácil nós compreendermos o porquê ainda necessitamos sofrer quando nós vemos o comportamento da nossa sociedade ainda nos dias de hoje. Enquanto há pessoas muito boas, íntegras, honestas, que já atingiram certo entendimento das leis morais, há pessoas que ainda não entenderam. Entretanto, é importante nós não esquecermos que todas essas pessoas são filhas do mesmo Deus, são irmãos nossos. E naturalmente, por mais que possa parecer estranho, nós não devemos odiar aos nossos irmãos, porque se nós só amarmos aqueles que nos amam, que mérito nós teremos? O que nos fará diferentes daqueles que são maus, que odeiam, que perseguem, que caluniam? No próximo mês de fevereiro, vamos completar 6 anos de um trágico acidente que envolveu a minha família lá nos Estados Unidos, em que num único acidente desencarnaram o meu cunhado, a minha irmã, o meu sobrinho, que estava completar 18 anos na véspera, e ficou gravemente ferida, a única sobrevivente, a minha sobrinha. É interessante porque esse acidente traz um pouco de cada uma dessas leis. As leis físicas, porque um rapaz que estava dirigindo um carro muito acima do limite de velocidade, chocou-se num ângulo de 90 graus contra o veículo em que estavam os 4 familiares. Pegou exatamente no centro. E por conta da ação, a polícia verificou, a perícia constatou que ele pisou no freio 2,5 segundos antes, olha, uma lei física, a frenagem não foi suficiente e o choque causou a destruição do carro e, consequentemente, as consequências, e eles morreram ali, mas nem todos. É interessante, nós temos ali leis físicas, nós temos as leis dos homens, as leis humanas, porque o rapaz foi preso
Ele foi julgado, condenado a 12, 13 anos de prisão, teve que pagar indenizações, etc. E também sofreu, porque um rapaz de 20 e poucos anos, com a culpa que com certeza carrega com essa situação, os seus pais, a perspectiva, ele já tinha recebido multas antes, imagina o sofrimento dele, o sofrimento dos seus pais. E eu me recordo que quando aconteceu, alguns amigos souberam e um amigo meu me ligou e falou: eu não entendo como é que você está tão calmo depois do que aconteceu com a sua família. Eu falei: não entendi, você não está com raiva de ninguém? Não. Por que eu deveria ter raiva? Nós já aprendemos que ninguém, à exceção do suicida que comete um ato de covardia, ninguém desencarna antes do tempo. O que significa, e me dá a certeza de que os 3 que desencarnaram naquele trágico acidente, desencarnaram porque era o momento deles desencarnarem, como parte das leis naturais, das leis morais. Tudo o que é criação de Deus, tudo, os planetas, as galáxias, nós, nossos corpos, nossos bens, tudo isso é transitório, tudo isso é perecível. E nós vamos ver daqui a pouco na lei de destruição que isso também é necessário. Assim como uma outra lei é a lei de preservação. Porque em que pese o fato de que tudo será transformado, nós também temos que saber preservar, senão não vamos subsistir. Nós sabemos que não existe o acaso. Então era o momento deles desencarnarem. Como Jesus pontuou com muita sabedoria, o mal é necessário, mas ai daquele por quem ele venha. O mal, o momento para desencarnar aquela família era necessário. E foi utilizado um jovem irresponsável, inconsequente, que vai ter que arcar com as consequências, tanto diante das leis dos homens, quanto diante das leis de Deus. E por que eu deveria ter raiva dele? Ao contrário, houve pessoas que disseram: se fosse eu ia lá e esganava ele, o que me faria diferente dele? Eu não tenho que ter raiva de quem faz mal, eu tenho direito de sentir e de sofrer, mas não é isso que é ser cristão. Também não posso chegar lá: parabéns, obrigado porque você fez isso. Não. Mas quando Jesus nos disse: amai aos vossos inimigos, foi exatamente assim, entendemos, nesse sentido. Perdoar a ignorância dos outros. Da mesma forma como nós perdoamos um ato impensado de uma criança pequenininha. Uma criança de 2, 3 anos que ainda não tem consciência, ela derruba uma coisa, quebra, risca, corta, pode até machucar alguém. E nós, em certa proporção, ainda somos crianças diante daquilo que precisamos aprender na nossa jornada evolutiva. Moral vem da raiz latina mores, costumes, conduta, comportamento, modo de agir. É um conjunto de normas, um conjunto sistemático de normas que orientam o homem na realização do seu fim, na essência. Mas mesmo assim a gente vai ver que moral, o conceito de moral é relativo, varia de povo para povo, de cultura ao longo do tempo e obviamente de planeta a planeta. A moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. E nós trazemos isso porque fomos criados por Deus para atingirmos a perfeição moral. E precisamos das leis morais para que nós possamos atingir essa perfeição moral possível. O homem se conduz muito bem quando faz tudo em vista para o bem, e para o bem de todos, não para si mesmo. Porque então tende, busca a Deus. Isso nós encontramos na pergunta 629 do Livro dos Espíritos. Mas a lei dos homens é mutável, como nós já pontuamos. Nossas leis são mutáveis porque somos imperfeitos, nós que as fazemos, e as fazemos de acordo com a nossa inteligência, com os nossos hábitos e costumes, e infelizmente muitos de nós, como nós vemos até no nosso próprio país, de acordo com os nossos interesses egoístas, e não necessariamente para o bem da sociedade.
nos informam os espíritos superiores que uma das características do mundo de regeneração, que é a categoria para a qual está migrando agora o nosso planeta, é justamente o fato de que nesse mundo de regeneração, nos mundos de regeneração, as leis sociais são mais justas. As nossas estão melhorando a cada dia, mas ainda há muita injustiça. Toda cultura e cada sociedade institui uma moral, isto é, valores concernentes ao bem e ao mal, permitindo e ao obrigado, ao permitido e ao obrigado, perdão, ou seja, coisas que eu posso fazer, coisas que eu tenho que fazer, os meus direitos e aos meus deveres, a conduta correta ou a conduta incorreta, válidos para todos os seus membros. Mas essas leis, elas são mutáveis. O que é certo e o que é errado. Há países ditos desenvolvidos onde é permitido legalmente assassinar aos outros, assassinar as crianças no ventre das mães, cometer o aborto, que nós sabemos que é um assassinato. Há países onde as mulheres ainda são tratadas como inferiores, e como nós veremos na lei de igualdade, homens e mulheres são diferentes, mas devem ter os mesmos direitos, não as mesmas funções e obrigações. Os homens mais voltados aos trabalhos brutos, requerendo mais força, as mulheres com a sensibilidade que os homens não têm. E lá na frente a gente vai perceber que os espíritos superiores chegam a dizer que, na verdade, as mulheres têm um papel mais importante, porque são elas que ajudam a moldar o caráter de homens e mulheres no período que nós conhecemos como infância ao longo da jornada. Muito interessante. Mas, na verdade, a lei divina, a lei divina, ao contrário das leis dos homens, ela é eterna, imutável, como o próprio Deus. Mas vale aqui uma ressalva. Ela é imutável, mas ela varia de orbe, de planeta para planeta. Porque ao longo de toda a história da humanidade, Deus vem enviando espíritos mais esclarecidos para, aos poucos, em doses homeopáticas, nos trazerem esses conceitos morais. Isso vem lá da antiguidade. Depois, na época de Moisés, por exemplo, com o decálogo, leis morais, mais ajustadas, simplificadas para a capacidade de entendimento do povo que vivia no planeta àquela época, e não para todos os povos. A própria vinda de Jesus veio nos trazer mais esclarecimento, uma perspectiva diferente das mesmas leis. As leis não foram modificadas, mas a forma de explicá-las para nós se modificou, coisa que acontece hoje e vai continuar acontecendo. Porque não adianta trazer leis com um grau de complexidade que nos fuja a capacidade de entendimento. Para que nós adquiramos, então, liberdade com responsabilidade. Sempre que nós praticamos um ato, nós estamos inscritos na lei de causa e efeito, ou ação e reação. Isso quer dizer assumir a responsabilidade da nossa própria ação. Nós temos liberdade, e uma das leis morais está justamente aí. Liberdade. Mas liberdade com responsabilidade significa que qualquer decisão que nós tomemos trará para nós as consequências delas. Ou seja, nós temos liberdade, nós temos o livre-arbítrio, diferentemente dos animais, porque os animais têm a responsabilidade de cuidar da sua cria até que eles possam se virar sozinhos. Nós, seres humanos, não, nós vamos além. Nós temos amor, sentimento, e essa preocupação vai até o além-túmulo, inclusive. Evoluir é, portanto, uma tarefa bastante difícil e demorada, e depende de aprimoramento da consciência, ou seja, não vai acontecer numa encarnação só. Os animais, com seus instintos, têm sempre as mesmas atitudes. Afeição, mas têm instintos, não têm compromisso com o outro. As leis morais apresentadas no Livro dos Espíritos são um poderoso auxiliar, então, para a nossa evolução espiritual. O Livro dos Espíritos, nós temos na biblioteca, temos na livraria, temos aqui um exemplar, inclusive. O Livro dos Espíritos traz para a gente os princípios da doutrina espírita. Nós sabemos que existe uma codificação básica da doutrina espírita, o Pentateuco, são 5 livros, e diversas, inúmeras, milhares de obras complementares. Uma dessas obras básicas desse Pentateuco é o Livro dos Espíritos.
E ele fala, explica cientificamente, porque são instruções trazidas através da mediunidade, vindas de espíritos superiores, com essa tarefa, com esse propósito. Falam sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, como é que acontece essa relação. Sobre as leis morais, que é o objeto da nossa breve abordagem nessa noite. Falam sobre a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com o concurso, com a ajuda de diversos médiuns, e foram recebidos e ordenados, compilados por um outro pesquisador e cientista, Allan Kardec. Muito bem. O livro dos Espíritos ele é subdividido em 4 partes. Livro primeiro, as causas primárias. Livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, o que é espiritualidade, que coisa é essa? O livro terceiro, que nós vamos abordar agora, falando sobre as leis morais, e o livro quarto, sobre esperanças e consolações. Só para lembrar, porque é muito importante. E, obviamente, falando da parte terceira, nós vamos fazer uma passagem muito breve, muito rápida hoje, mas das leis morais são 12 capítulos. E a gente vai percorrer um pouco aqui na diagonal, pontuando algumas coisas. Seria impossível, em 50 minutos, tratar de todo esse assunto. Mas nós vamos dar uma abordagem geral com a ideia de que, quem sabe, vai despertar em quem está nos escutando, nos assistindo, o interesse pela leitura, que é muito importante. E falávamos nisso no início. Sem o entendimento da fé, sem o entendimento das causas e das consequências, da lógica das circunstâncias da vida, como é que nós podemos caminhar sofrendo menos? Muitas pessoas se revoltam justamente por esse desconhecimento. No capítulo 1, trata da lei divina ou natural, é uma abordagem, é uma introdução do próprio capítulo, falando dessa lei divina natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. As leis humanas, elas são importantes, elas regulam as nossas relações como sociedade, mas elas são mutáveis. Mas o que nós precisamos realmente para sermos felizes é das leis de Deus. Essas leis indicam ao homem o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só fica infeliz porque se afasta dessas leis. Então é interessante, todo mundo aqui com certeza tem problemas, tem dificuldades, tem frustrações, mas pode observar, porque nós buscamos a felicidade nas coisas erradas. Se nós buscarmos a felicidade no propósito do atingimento da perfeição moral, tudo fica mais tranquilo. E não nos esqueçamos de que cada dificuldade é necessária ao nosso processo evolutivo. E frequentemente os espíritos superiores nos alertam, isso consta do livro dos Espíritos, que frequentemente nós é que pedimos para passar pelos grandes e graves desafios nas nossas sucessivas encarnações, justamente para corrigirmos os erros que nós deixamos para trás, as falhas que cometemos. Resumidamente, a lei natural consiste em focar os nossos atos e pensamentos no Evangelho, na mensagem de Jesus, seguindo com todo o nosso fervor, nossa alma, com a força do nosso ser, fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Se a gente, cada dia, fosse capaz de só fazer para os outros aquilo que deseja para si, já pararam para pensar? A gente não ia criticar ninguém, a gente não ia ofender ninguém, não haveria bullying, não iríamos rir de ninguém, agredir ninguém, porque ninguém gosta de sofrer essas coisas. Mas como ainda agimos como crianças na nossa jornada evolutiva, ainda nos permitimos. E nós vemos na doutrina espírita que a lei de Deus está escrita, na verdade, na nossa consciência. É verdade. Mas se a lei de Deus está na nossa consciência, por que a gente faz tanta coisa errada? Porque a gente não presta atenção. Isso vem instintivamente dentro de nós, assim como outras coisas, o instinto de sobrevivência, e a lei de Deus vem como parte, como princípio para nós. Só que nós demandamos tempo e algumas jornadas para tentarmos encará-la. Na subdivisão, eu vou sempre passar rapidamente a tópicos interessantes, e eu coloquei aqui no quadrinho a estrutura de cada um desses capítulos, para ficar mais fácil, mas como eu disse, a gente vai passar na diagonal. Então, vai falar sobre caracteres da lei natural, essa lei a qual nós estamos sujeitos, as leis naturais. São leis perfeitas, imutáveis, e como eu já comentei, elas existem para todos os povos do universo,
mas com tonalidades diferentes, ou seja, as mesmas leis em dosagens proporcional ao grau de adiantamento, porque senão nós não entenderíamos. É interessante, vamos imaginar, quando Jesus veio dizer amai aos vossos inimigos, se nós falássemos isso lá na época de Moisés, as pessoas sequer entenderiam, não compreenderiam. Como não compreenderam? O conhecimento dessa lei é muito importante, porque justamente buscando conhecer essas leis, compreendendo e vivenciando-as, nós estamos caminhando na finalidade das nossas encarnações, para nós nos tornarmos criaturas melhores, usando o nosso livre-arbítrio, evoluindo para atingirmos a perfeição moral. E vai demorar bastante. O bem e o mal. E há várias perguntas no Livro dos Espíritos, e a gente chama a atenção: por que existe o bem e existe o mal? Por que será que Deus já não fez todo mundo bonzinho? Deus assim o quis, para que houvesse mérito nas coisas. Se nós fôssemos criados todos perfeitos, com asinhas, etc., que mérito haveria para isso? O amor, as razões de Deus, obviamente, nós não podemos saber, mas a lógica nos mostra que nós fomos criados simples e ignorantes, para que cada um, de acordo com as suas escolhas, de acordo com as suas obras, atinja graus superiores de evolução e de felicidade, para que haja justiça de fato. A gente receba o que semeou, cada um colhe o que planta. Então o mal e o bem são necessários. O mal, como no exemplo que nós demos há pouco, é necessário para espíritos no nosso nível evolutivo. Nos mundos superiores, onde habitam seres mais esclarecidos, o mal não será mais necessário. Mas para nós ainda é uma necessidade. Porque quando a gente hoje escuta na televisão, no rádio, nos programas, gente agredindo, desrespeitando os outros, aquilo nos choca, aquilo nos incomoda, mas nos dá uma oportunidade de refletir: isso é bom para a sociedade ou não é? Porque durante muito tempo, no nosso egoísmo, nós priorizamos pela força bruta o que era bom para nós. Assim começou a humanidade. Os mais fortes sobreviviam, pegavam a melhor comida, a melhor caça, a violência. Por isso que durante milênios e milênios e milênios e milênios, os homens estavam à frente, porque eram mais brutos, mais fortes. O bem e o mal ainda são necessários, mas a gente pode perceber que com a evolução, cada vez mais o mal deixa de ser necessário, mas nos chama a atenção. E os Espíritos nos explicam que nós não estamos aqui no planeta Terra, no ano de 2021, tendo sido criados todos na mesma época. Primeiro, porque não evoluímos todos com a mesma velocidade, nas mesmas circunstâncias. E segundo, porque nós estamos aqui num trabalho coletivo. O meu papel não é eu ser uma pessoa melhor e ponto. É eu aprender a ser uma pessoa melhor, ajudando aos outros à minha volta, o meu próximo a ser pessoa melhor. Se eu tenho mais, e aí nós vamos ver os detalhes das leis morais, é para ajudar os que têm menos. Mas o mal ainda é uma necessidade para nós. E a divisão dessa lei natural a gente vai percebendo naturalmente. Nós vamos ver que nós temos as leis físicas, que estão ligadas à ciência, as leis morais. Então, a gente vai ver que as leis naturais, elas vão ter regras que vão reger a vida do nosso corpo e regras que vão reger a vida do espírito. Vamos estar aqui. Entre essas leis divinas, algumas vão regular justamente esse movimento das relações da matéria. São as leis físicas. Por isso que nós temos tantas circunstâncias. E é engraçado, porque a gente vê pessoas que levam a sério os estudos, mas na sua seriedade são capazes de crer que moléculas e átomos sozinhos, sem uma inteligência por trás, poderiam se multiplicar, aprender. Outro dia, escutando na televisão, uma entrevista, não no rádio, aliás, uma entrevista, aquilo me surpreendeu. Aliás, foi um vídeo. Pessoas falando sobre o Covid, e uma pessoa entrevistando, e duas, outras, três, e a pessoa entrevistada, como alguém da área de saúde, dizendo, porque o vírus, ele está aprendendo, ele está buscando uma maneira de sair, ele está se referindo ao vírus como se fosse uma coisa inteligente. Não, porque o objetivo dele é buscar um novo para fazer. Nós aceitamos coisas absurdas
Como se um cachorro, deve ter um cachorro que quer governar os Estados Unidos, porque nós aceitamos coisas absurdas, porque são convenientes para nós ainda. E é muito importante, nós temos que usar as leis físicas, ou a ciência, extremamente importante, com racionalidade e não com fantasia. Por isso que é importante estudar, senão a gente vai acreditar em tudo que nos disserem. Então essas leis físicas estão no domínio da ciência, e as outras leis que dizem respeito ao homem e ao seu relacionamento com o Criador, com Deus e seus semelhantes, são as leis morais. Então essas leis morais são aquelas que dizem respeito à nossa interação com os nossos semelhantes, do nosso dia a dia, os desafios, os problemas, as desavenças, as alegrias, os acolhimentos e o nosso Criador. Então as leis morais se subdividem. Opa, botão errado. Opa. Voltando. As regras da vida do corpo e as regras da vida da alma. As leis físicas regem as regras da vida do nosso corpo. A gravidade, a gente vai envelhecer, tem um monte de coisas, o esforço que eu faço, o dosar, etc, etc, etc. Nós estamos num corpo físico, então estamos sujeitos às coisas que regem a matéria e as regras da vida da alma. A lei de adoração. Ele fala assim, eu tenho que adorar ao Senhor. Mas o que é adorar? Adorar não é contemplar. Não é ficar olhando, meu Deus, não. Adorar. O que é adorar? É elevar os nossos pensamentos a Deus, ensinar-lhe gratidão e amor, e é a melhor forma de adorá-lo. Adorar a Deus é compreender que nós somos criaturas pequenininhas, imperfeitas. E o Criador, que não é um homem de barba, mas o Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nos permite acordar a cada dia, e um dia não mais acordar, porque nosso corpo cumpriu sua tarefa nessa existência, mas continuaremos acordados, porque continuaremos vivendo, porque somos imortais. Então essa adoração, por que nós rezamos, por que é importante? Porque é uma demonstração de humildade, a gente entender a nossa insignificância diante desse Criador, que mesmo assim nos dá uma oportunidade nova a cada tropeço da nossa parte. E por que adorar? Porque nós temos gravados na nossa consciência que existe algo muito maior, muito superior a nós e que pode nos proteger. É como o sentimento que um filho tem em relação ao seu pai. Lamentavelmente, a gente acaba buscando a Deus na hora do sofrimento, na hora da dor, e não para agradecer como devemos fazer. Bom, nesse capítulo a gente vê qual é o objetivo da adoração, a gente conversou um pouco isso. Não é ficar dizendo, meu Deus, como Jesus, que não é Deus, é um espírito superior, um espírito crístico, um espírito mais evoluído, que já esteve aqui conosco, que na verdade participou do processo de criação, de formação do nosso planeta. Jesus veio aqui não para ser idolatrado. Aquele corpo se foi, aquele homem de barba, se o cabelo era longo, se não era, aquilo é matéria. O Jesus que conta é o exemplo que ele veio nos dar. Exemplo de amor a Deus, exemplo de amor ao próximo. Não é o corpo que nós devemos referenciar. Adoração exterior. Será que Deus fica feliz quando a gente fica fazendo coisas para os outros verem? Será que Deus precisa disso? Que eu preciso mostrar, olha, eu sou uma pessoa que eu vou muito à igreja, eu vou muito ao centro espírita. Será que isso agrada a Deus? O que agrada a Deus é o que vem do coração, aquilo que é sincero, e não a ostentação. Vida contemplativa. Será que é válido uma pessoa que tem uma vida contemplativa? Pessoa que passa o dia inteiro rezando, tal. Agradecer a Deus, rezar, orar é muito importante. Mas cada um de nós, todos nós, estamos aqui para servir, sermos úteis à sociedade, sermos úteis aos outros. Então a vida contemplativa, qual é a utilidade dela? Não, fulano é uma pessoa maravilhosa, porque é uma monge, fica lá no meio do morro e passa a vida inteira rezando. Qual é a utilidade? Na verdade é uma mistura de fanatismo e egoísmo, porque não tem utilidade nenhuma. A prece ligada a Deus, no contexto da lei de adoração, a prece é muito importante, é um momento de elevação de pensamento. A gente aprende que na prece a gente tem que buscar o quê? Louvar
pedir e agradecer, louvar a Deus na adoração, como a gente falou, reconhecimento ao Criador, pedir coisas materiais não. Deus não tem favoritos. Não, Deus ama mais aos bons. Não. Que pai e que mãe amam mais ao filho que é comportado do que ao que não é? Deus nos ama a todos de forma igual. E nos vê como crianças infantis, naqueles momentos em que fazemos sofrer, em que somos egoístas. Mas vamos crescer. A prece é importante. Pedir o quê? Não coisas materiais. Não pedir para passar na prova. Pedir para ter coragem, paciência, resignação. E toda prece sincera, dirigida a Deus, conta com a resposta garantida de espíritos superiores que vêm para nos dar oportunidades, bons conselhos, força de vontade, paciência, resignação. Politeísmo, lembrando que a humanidade do passado era politeísta, era natural, porque o culto aos fenômenos da natureza, a divindade múltipla, era proporcional ao grau de discernimento. Então foi uma cultura antiga que era normal. As pessoas não conseguiriam compreender um Deus único. Não fazia sentido nenhuma lógica. Daqui a 200 anos, nós vamos ter a oportunidade de considerar aspectos da nossa vida agora, no início do século XXI, que vão parecer bizarros, porque nós estamos em processo de evolução. Então o politeísmo era uma coisa natural, mas esse tempo já passou. Da mesma forma, os sacrifícios. De que serve o sacrifício? Qual é o sacrifício que é útil a Deus? Eu pegar e flagelar o meu corpo? Não, flagelando o meu corpo, eu estou demonstrando que eu sou uma pessoa com pouca racionalidade. Porque Deus não quer que eu me machuque. Ele não quer que eu martirize o meu corpo. Se a gente vai usar uma analogia, Deus gostaria que eu martirizasse o meu orgulho, o meu egoísmo, mas não me machucando, anulando esses sentimentos ruins. Ou então, fazer sacrifício de animais, sacrifício de pessoas. Esses eram costumes bárbaros de uma época em que a nossa ignorância era muito grande também. Mas isso, com certeza, de forma alguma agrada a Deus. E os hábitos e costumes, isso não tem a ver com a lei natural. Esses sacrifícios, politeísmo, isso mostra como nós éramos imperfeitos e ainda somos. Mas estamos progredindo. A lei do trabalho, outra lei natural. É interessante. Tem que trabalhar? Sim. Mas trabalhar o quê? Trabalho é emprego? Não. Emprego também é trabalho. Trabalho de casa, trabalho na rua, trabalho voluntário. Agora estamos chegando no Natal, tanta gente passando necessidade, tanta gente precisando de ajuda. Será que eu não posso fazer nada? Eu não posso dar nada, mas eu não posso dar do meu tempo. Eu não posso fazer nada para ajudar o meu semelhante. O trabalho é uma lei da natureza, porque tudo na natureza trabalha. Os animais, os insetos, tudo trabalha. Até os vegetais trabalham para que nós tenhamos a renovação da atmosfera e possamos estar aqui. Tudo que Deus faz tem uma finalidade, tem uma utilidade. O trabalho é uma necessidade imposta ao homem como meio de progresso, mas também de expiação. Em função da nossa necessidade encarnatória, a nossa vida será um pouco mais tranquila ou um pouco mais dura, e na maioria das vezes, como nós já pontuamos, são escolhas do próprio Espírito. O progresso, porque é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência, e sem o trabalho, o homem estaria na infância intelectual. Como é que a gente ia avançar? Como é que a gente ia evoluir? Como é que nós teríamos coisas materiais? Quem é que ia fazer um aparelho de ar-condicionado, um celular, um telefone e tantas outras coisas se não fosse o trabalho? O trabalho é uma necessidade. A necessidade é de nós sermos úteis durante toda a nossa vida. É claro que com a idade nós não podemos querer submeter uma pessoa aos mesmos esforços e rigores físicos de uma pessoa mais jovem. Os homens e as mulheres, como já mencionamos, mas todos precisamos trabalhar. E o trabalho é uma expiação porque o homem está sujeito ao trabalho para satisfazer as suas necessidades e os seus gozos, os seus prazeres também. Se você quer conquistar coisas melhores, você tem que aprender a trabalhar. Então, trabalhar é produzir, é servir, é ser útil, e tudo isso é importante para a gente. E a gente vê a necessidade do trabalho, porque sem o trabalho, como subtópico, sem o trabalho nós estagnaríamos. É através do trabalho, do serviço, que nós
aprendemos mais, a nossa inteligência se apura e nós somos capazes de entender as leis morais. E qual o limite do trabalho e repouso? Então eu tenho que trabalhar até morrer o dia inteiro? Não. Porque nós temos também que cuidar do corpo físico que recebemos. Então, qual é o momento em que eu tenho que parar de trabalhar? A resposta dos Espíritos é interessante. Até o limite das nossas forças. Não significa traduzir literalmente. Eu vou trabalhar todos os dias agora que eu de manhã na cama. Não. Eu vou ser útil o tempo todo. Eu tenho direito de tirar umas férias. A Ruby vai tirar umas férias agora, vai dar uma volta ao mundo, etc. Eu tenho direito de tirar umas férias. Eu preciso descansar, arejar a cabeça. Tudo isso é lícito. Mas eu preciso continuar sendo útil, produzindo. E tem muita coisa para fazer. Trabalho em casa, ajudar. A gente aprende. Lavar a louça não é favor, a louça não é ninguém, a louça é da casa. O banheiro sujo é da casa. O automóvel sujo é da casa. As coisas precisam de nós para continuarem acontecendo. E tem tantas pessoas que precisam, por incapacidade física, incapacidade emocional, incapacidade mental, precisam da ajuda das outras pessoas. Isso é o trabalho. Então é importante considerarmos a essência do trabalho e a necessidade do repouso também, respeitando aos mais velhos, aqueles que têm alguma deficiência dessas que já mencionamos anteriormente. Sobre a lei de reprodução, muito importante. Sem a reprodução, o mundo em que nós estamos pereceria. E aí, na nossa ânsia de poder lá atrás, não, porque o sexo é pecado. Não, como é que Deus ia criar uma coisa que é obrigatória para a gente se reproduzir? Pecado. Uma faca não é pecado. O uso que eu faça da faca pode ser pecado ou não. O sexo é a mesma coisa. O sexo desregrado seguramente é uma coisa ruim. Mas o sexo, na união dos casais, não, sem isso não haveria evolução. E o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Porque o casamento nos distingue dos animais. Casamento não é a certidão, é a união de dois companheiros e duas companheiras. Ou seja, quando duas pessoas se unem para formar uma família, elas estão se dedicando espiritualmente, em respeito àquele parceiro, àquela parceira. Isso nos distingue dos animais. Eu deixo da barbárie, onde o cachorrinho sai e sai transando com todas as cachorrinhas que passam pela rua. Eu passo a ter sentimentos, respeito e consideração pelo outro, ao invés de sair e não me importar com os sentimentos dos outros. Por isso que é um progresso. Se não houvesse o casamento, talvez houvesse procriação, mas não haveria respeito. Opa. Não sei o que aconteceu. Pronto. O homem pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve travá-la sem necessidade. A gente fala da lei de reprodução, é importante. Então todo mundo nasceu aqui para fazer filho? Não, mas se todo mundo resolver não ter filho, não tem evolução. Então, na verdade, a reprodução é muito importante para a sociedade. Quando você traz uma criança ao mundo, é um espírito que está encarnando para prosseguir na sua jornada evolutiva. É lógico que você tem direito de regular, você também não pode sair fazendo filhos indiscriminadamente, seria irresponsável. Mas é importante, simplesmente, não, eu não quero ter filhos. Se um casal chega, eu não quero ter filhos por egoísmo, não quero, porque eu quero cuidar da minha barriga, não sei o que, aí você está deixando de ter filhos por egoísmo e não por responsabilidade. E Deus nos avalia sempre pela intenção, mais do que pela ação. O celibato, ou seja, aquela pessoa que se isola, não, eu não preciso de nada, nem de ninguém, de parceiro. O celibato por si mesmo não é um estado meritório. Todo sacrifício pessoal visando ao bem eleva ao mal. Se uma pessoa optar por viver uma vida sozinha, solteiro, mas ela faz isso para servir ao próximo, vou dar um exemplo aqui, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Esse celibato é fantástico. Uma pessoa que abriu mão de estar com outra para servir ao próximo. Mas o que não é um estado, por isso que ele fala, por si mesmo não é meritório, se for o celibato do egoísta. Eu não tenho muito dinheiro, eu quero curtir a vida, eu não quero ter uma pessoa que eu não vou dividir, não quero alguém me enchendo o saco, etc. Aí se torna egoísmo. E na lei de reprodução a gente encontra lá no Livro dos Espíritos
falando sobre a população do globo. Alguém fala assim, nossa, mas se todo mundo tiver filho sempre, um dia vai faltar comida. Não, os espíritos não estamos aqui por acaso. Existe um planejamento, uma gestão, e essa população ela vai aumentar, mas ela é controlada até um ponto que seja adequado. Basta a gente ver desde o início da humanidade, nós temos adquirido conhecimentos, tecnologias capazes de prover o nosso sustento. Então a população do globo, ela vai, mas ela não vai crescer para sempre. Tudo é controlado por Deus. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Nós vemos na história da humanidade raças que ficaram para trás, que pereceram. Isso vai acontecer. Algumas raças não avançam tanto, mas não significa que elas sejam inferiores. Às vezes pela região onde se encontram, pelas condições climáticas, meteorológicas, por doenças. Toda essa gestão é feita pelos espíritos encarregados disso, encarregados por Deus, e as raças vão se sucedendo também com associação com a lei de destruição, porque tudo que é matéria é perecível, e nossos corpos, tudo isso é matéria. Obstáculos à reprodução, um aspecto importante também. Muitas mulheres gostariam de ser mães e não podem, ou pelas circunstâncias da vida, mas nós devemos colocar obstáculos. Não há nada de errado no prazer, no casal, nas relações, mas muito cuidado, porque a reprodução é uma lei natural, a lei de reprodução. E nós precisamos, temos compromissos assumidos. Se eu não posso dar à luz, mas eu posso ajudar a adotar uma criança, cuidar de crianças, eu não preciso. Se eu tenho uma pessoa que está ali, sempre há crianças sem pais e mães. Todos nós podemos contribuir com a sociedade. Casamento e celibato. Como a gente comentou já antes ali, são duas circunstâncias importantes e o detalhamento vem no capítulo inteiro ali, mas para a gente refletir. O casamento como a união de duas pessoas que se amam, isso é muito importante. Não a formalidade da sociedade, os hábitos e costumes, mas pelo respeito, pela cumplicidade que se cria. E a poligamia, geralmente já comentamos. Lei de conservação. A gente tem ao mesmo tempo a lei de destruição, mas tem a lei de conservação. Muito interessante. Todos os seres vivos possuem um instinto de conservação, qualquer que seja o seu grau de inteligência, até com a gente. Se alguém jogar, empurrar a gente vai cair, a gente sabe que dói, a gente quer se preservar. Da mesma forma com a natureza. A lei de destruição nos mostra que tudo é perecível e o homem precisa utilizar os recursos da natureza. Até a questão da alimentação. Os espíritos superiores dizem: vocês vivem na carne, precisam comer a carne para que tenham saúde necessária. Nós utilizamos roupas, móveis, nós não devemos depredar as coisas, mas o homem se serve do que tem na natureza, as riquezas do subsolo, o que está, a água, os recursos, mas é preciso o equilíbrio. Então, dentro das leis naturais, eles nos explicam, é preciso buscar o equilíbrio. A composição natural do nosso planeta provê todos os meios necessários para a gente sobreviver. E é interessante como a gente, não, mas será que Deus existe? Não, Deus não existe. Por acaso, tem tudo que a gente precisa, todos esses animais, com toda essa perfeição, nós chegamos a ser inteligentes, e tudo foi a fusão de átomos e moléculas sozinhos. Engraçado que a gente estuda lá atrás, o cientista que trouxeram, por exemplo, a teoria da geração espontânea, você colocava os restos de comida, botavam lá, deixavam uns dias, quando você voltava tinha ratos. Nossa, o rato surgiu espontaneamente. Então o rato foi lá porque tinha resto de comida. E nós que nos julgamos tão inteligentes, queremos buscar em outros planetas a explicação e não olhamos para nós mesmos. Tudo que está aqui, como é que nós chegamos aonde chegamos? Por acaso? Nossa, o acaso tinha que ser muito organizado para dar tudo tão certo. Tudo que nós precisamos está integrado à natureza, seja no seu solo, no mar ou no ar. Mas por conta da nossa imprevidência, da nossa irresponsabilidade, da nossa ganância, nós extraímos da natureza não apenas o necessário, mas o supérfluo, seja por razões de egoísmo ou de ganância. E aí a gente vai vendo, a gente tem que ter o instinto de conservação, isso é próprio de cada um de nós, da minha preservação.
mas eu tenho que preservar o meio ambiente também. Os meios para conservar estão à nossa disposição. Cada vez mais nós vamos aprendendo novas técnicas, novos recursos, novos espíritos mais esclarecidos vêm nos trazendo opções alternativas para nós balancearmos as nossas necessidades com a conservação. Podemos e devemos usufruir dos bens terrenos, mas não nos esquecemos de que é aceitável que haja pessoas com mais e pessoas com menos. É inaceitável que haja pessoas na miséria, passando fome, porque comida, alimentos nós temos o suficiente. Isso mostra apenas o nosso egoísmo. E as privações, na última parte, voluntárias e mortificações, justamente no contexto da lei de conservação. A Deus agrada que nós façamos sacrifícios dos nossos erros, dos nossos vícios, mas não nos martirizando. Então, eu vou ficar agora sem comer, eu vou passar fome, eu vou suportar tudo. Qual é a utilidade disso? Deus espera que nós façamos coisas com um propósito útil. Senão, a utilidade, obviamente, não é bom. E mortificações, pessoas que se flagelavam, pessoas que se sacrificavam, eu vou morrer por causa disso. Se você vai morrer para salvar alguém, há mérito. Mas você vai morrer para dizer que você não está fazendo nada com a oportunidade que você teve de estar aqui encarnado. E no contraponto, a lei de destruição. A lei de destruição diz respeito às transformações causadas pelas destruições, realizadas em todos os tempos da humanidade. Mas essas destruições, elas são realizadas tanto pelo homem quanto pela natureza. O que nós chamamos de destruição não é nada senão uma transformação. Você lembra de vocês? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, porque tudo é perecível, inclusive os planetas. Um dia, daqui a milhões de anos, o nosso planeta vai se extinguir, o nosso Sol vai se extinguir, e essa energia dará início a outros sistemas solares. Quando a gente olha no céu numa noite estrelada e vê aquelas luzes, nós estamos enxergando sistemas solares que já não existem mais, em algumas das situações. Mas eles estão tão longe, tão distantes daqui, que a sua luz para chegar, quando ela chega para nós, já se foram muito tempo. Então, para nossa reflexão, na verdade, o que se destrói ou se reestrutura de uma forma melhor é a proposta para algo mais adiantado. E a natureza está cheia, plena desses exemplos para a gente. Então a gente passa. As guerras foram necessárias, trouxeram benefícios, mas mostraram são consequências da nossa barbárie. Não foi Deus que fez as guerras, foram as nossas imperfeições, os assassínios, a crueldade, o duelo, que já foi objeto de palestras também, atos, pensamentos bárbaros, tudo isso é errado. Não são coisas de Deus, são coisas próprias de seres humanos com o grau de adiantamento que nós temos ainda. O nosso egoísmo, como ainda hoje já comentamos no início, a pena de morte em alguns países, que é um absurdo. Como nós podemos nos achar no direito de tirar a vida de alguém? É diferente, a pena de talião, olho por olho, dente por dente, é a lei de Deus, mas não com a vingança. A lei de Deus está justamente aí. O mal que eu fizer, eu teria que resgatar, eu vivenciarei para aprender a amar, para aprender a perdoar. Mas não compete aos homens aplicarem essa lei, porque nós somos falíveis. Quantas vezes alguém foi condenado à morte e depois se descobriu que não tinha sido aquela pessoa? Quantos condenados e assim por diante? Como nós somos imperfeitos, como conceber que vamos fazer algo assim? Se a destruição é necessária, por que a natureza nos cerca de meio de conservação então? Para que a destruição não se dê antes do tempo. Tudo isso aqui é perecível. Então nós vamos explorar os recursos disponíveis para nós no nosso planeta, mas com sabedoria, preservando o máximo possível. E é interessante, essa coisa de preservação, eu sou totalmente a favor de preservar e cuidar dos animais. Mas certa vez eu vi uma entrevista do Chico Anísio falando qual é a utilidade de eu preservar as baleias, ele falou, a girafa. Para que serve uma girafa? Ele brincando. Estava brincando. Mas realmente tem pessoas que gastam milhões para preservar as girafas, enquanto tem gente passando fome. Então não estamos dizendo que devemos exterminar as girafas, mas faz sentido eu cuidar das girafas e deixar pessoas morrerem, mães morrerem por uma infecção por falta de remédio. Isso mostra ainda
quais são as nossas prioridades. Nós temos que pensar sobre isso também. A lei de sociedade. Os homens têm, além das necessidades básicas, a necessidade de viver em grupo. Por várias razões, porque em grupo nós somos mais fortes, nós aprendemos uns com os outros. E no aspecto da justiça divina, é através da interação com os outros que eu aprendo a ser melhor. Porque seria muito fácil eu me isolar numa montanha e não ter problema nenhum. Eu tenho que enfrentar o desafio, é a sogra, é a esposa, é o vizinho, é o chefe bravo, é a filha ingrata. Eu preciso vivenciar tudo isso aí. Também, Deus não deu inutilmente a palavra a todas e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Por que a gente fala? Por que a gente vê o porquê? Tudo isso é importante para que haja essa interação. Então, viver em sociedade é uma necessidade e é uma lei natural. Todos devem concorrer para o progresso ajudando-se uns aos outros. É assim que a gente aprende, como Jesus ensinou, através do próximo. E nós vamos ver então que a vida social é uma necessidade. Sem ela, para que serviria a encarnação? Como é que nós evoluiríamos? Ia levar muito mais tempo para nós sozinhos aprendermos as coisas. Nós não aprendemos frequentemente coisas uns com os outros. E justamente nessa interação, nós não aprendemos apenas com as pessoas do nosso próprio nível evolutivo. De tempos em tempos, Deus envia a cada planeta, a cada mundo habitado, espíritos para darem um salto de tecnologia. Assim tem acontecido com a gente. Algumas pessoas optam por uma vida de insulamento, um voto de silêncio. Qual a utilidade? Será que isso agrada a Deus? Não. Se não tem uma utilidade, se não faz o bem à sociedade, não tem utilidade nenhuma. E aí entra a importância dos laços de família. Porque nós já aprendemos que nascemos no contexto familiar, não necessariamente com espíritos afins. Por conta da lei de sociedade, nós nos agrupamos, constituímos família, com a lei de reprodução, e vem a família. Aquele ambiente de desafios, de alegrias, onde nós temos que aprender a nos amar. O filho pequenininho requerendo a sensibilidade, o carinho extremo, o cuidado extremo da mãe, principalmente, em alguns casos do pai. Já comentamos sobre isso, que a mulher, tendo essa sensibilidade, tem até uma importância maior, palavra dos espíritos superiores, do que os homens no seu papel, na sua função social. Então, muito interessante para a gente aprender. E a lei do progresso? A lei do progresso é o alvo a atingir e acontece passo a passo. Esse progresso é a perfeição moral que nós buscamos, que cometemos no início, mas ela vai devagarinho. Não adianta, a natureza não dá saltos, e nós também. Quando a gente busca esse encontro com o Cristo, quando a gente vai a uma casa, começa a ler obras espíritas, nossa! Só que a gente não consegue colocar aquilo tudo em prática de uma vez só. Mas também não pode se acomodar, a gente tem que fazer a nossa parte. A moral e a inteligência, então, são duas forças que vão se equilibrando com o tempo. Lamentavelmente, nós evoluímos mais materialmente, ou intelectualmente também, do que moralmente. Mas é interessante porque hoje nós já aprendemos com a ciência espírita que se eu tenho a capacidade intelectual maior, eu preciso me instruir para que eu possa realmente evoluir moralmente. E não só utilizar a minha inteligência para a conquista material. Não é possível ao homem deter a marcha do progresso, mas ele pode entravá-lo. O espírito não retrocede. Mas se eu não buscar a minha evolução moral, eu posso atrapalhar, e isso é muito ruim para mim. Na pergunta número 784 de O Livro dos Espíritos, a gente vai ver o seguinte, que bastante grande é a perversidade do homem ainda. Ainda somos muito próximos dos animais. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recursos? Não é essa a impressão que a gente tem até hoje? Sabendo que estamos num momento de transição planetária, mas a gente vê gente cometendo coisas absurdas, violências, agressões, corrupção, falsidades, acusações. A gente vê de tudo. Olha a resposta. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal. Ou seja, a gente tem esse contato com essas coisas ruins, a gente entender bem o que é errado.
Querem ver um exemplo simples? A gente fala assim de honestidade. Eu sou honesto, eu nunca roubei nada. Mas quem aqui que está nessa sala, ou nos escutando, nos assistindo, já teve um filho chorando porque não tinha um pedaço de pão para comer? Um pouquinho de leite. Uma criança chorando de dor. Quem já teve isso na sua família? A gente vê na África, em alguns países muito pobres, mas quem aqui nessa vida já vivenciou isso? Então é muito fácil eu dizer, nossa, vamos fazer a caridade. Mas se eu não estiver tentado, se eu não estiver experimentando, eu preciso ter inteligência. Será que eu preciso sofrer para saber que aquilo ali é uma coisa horrível e que eu tenho que ajudar? Então é muito fácil. Quando a gente vê as coisas erradas à nossa volta, isso nos ajuda a entender a diferença entre o certo e o errado, que é o que vai nos levar à perfeição moral lá na frente. Faz-se mistério que o mal chegue ao excesso. Olha que interessante, lá no Livro dos Espíritos, é necessário que o mal chegue ao excesso, é o que a gente está vivenciando agora, exatamente. Isso foi escrito no século XIX. Mistério, é necessário que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Como é que nós vamos ter leis mais justas na nossa sociedade no mundo da regeneração? É fácil, a gente elege políticos melhores e eles fazem as leis. Não, nós precisamos querer leis sociais mais justas, saber discernir o certo e o errado, o bem e o mal, para as coisas acontecerem. Para a nossa reflexão. Na lei de igualdade, todos os homens são iguais perante Deus, já falamos. Ele faz suas leis iguais para todos. O sol brilha para todos, não é a frase bacana? Já passamos um pouquinho do horário, mas a Melissa falou que pode. As desigualdades sociais são obras do homem, isso é verdade. As injustiças todas que a gente vê são obras nossas, são consequências nossas. No Livro dos Espíritos, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Por que tem gente que nasce pobre e gente que nasce rica? E agora? Por que será? Porque ele gosta mais de um do que outro? Além da circunstância encarnatória que nós já aprendemos com a doutrina espírita, nós vamos entender que para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos. Tanto a riqueza quanto a pobreza são provas difíceis. Por quê? Porque quem vivencia a prova da riqueza tem mais oportunidade de fracassar, de cair na tentação de ser egoísta, de cair nos vícios e nas paixões. E quem experimenta a prova da pobreza tem mais facilidade de trazer a revolta dentro de si, de não aceitar a sua condição. Então, ambas as provas são difíceis. Porque quem tem muito tem que se preocupar com quem tem menos. Por isso que a gente tem as desigualdades, para a gente aprender também. Na lei de liberdade, numa simplificação, já terminando, nós não gozamos de liberdade absoluta, porque todos nós, necessitamos uns dos outros. Qual é o limite da minha liberdade? Onde começa a do outro. Se eu vivesse sozinho, eu podia fazer o que eu quisesse. Mas a partir do momento que eu tenho uma outra pessoa, o limite da minha liberdade é respeitar o direito, o limite do outro lá. Isso é muito importante. Questão 826. Qual a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? A do eremita no deserto. Havendo dois, é preciso respeitar. A minha liberdade termina onde começa a do próximo. Isso é muito importante. Porque o que é uma criança sem limites? Uma criança mal educada, que faz o que bem entende. O que é um adulto sem limites? É um adulto irresponsável, egoísta, um tirano, malvado. Não é? Então, a vida na sociedade nos traz, na lei social, na lei moral, com a lei de liberdade, que nós temos que saber usar essa liberdade, considerando os sentimentos, os direitos dos outros. Porque eu não posso exercer liberdade sem respeitar o fato de que os outros têm os mesmos direitos do que eu. Ainda sobre a lei de liberdade, é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Sim, eu posso pensar no que eu bem entender. Na 834, só Deus, que pode conhecer os meus pensamentos, pode me condenar segundo a sua justiça. Realmente, a única liberdade absoluta que nós temos é a liberdade de pensar. Eu posso pensar no que eu quiser, mas até pelos meus pensamentos eu tenho que responder. Isso também é muito importante.
E a gente vai vendo nesse capítulo uma série de aspectos. Nós já tivemos a escravidão no passado, liberdade de consciência. Eu posso falar o que eu quero, hoje é uma coisa muito forte, né? Eu tenho direito de falar, eu não tenho. Fazer escolhas, tudo que eu faço de alguma forma influencia, afeta as pessoas à minha volta. E nós estamos aprendendo tantas e tantas coisas pela lei de liberdade. A liberdade que nós temos de estar aqui, de buscar o conhecimento do Espírito, de buscar a comunicação com os Espíritos. Será que eu preciso saber do meu futuro? Será que eu preciso saber quem eu fui em detalhes em outras encarnações? Qual é o benefício disso? Tudo no exercício da liberdade tem que estar ligado a uma utilidade. E a última, a lei, e a mais importante, como dizem os Espíritos superiores, a lei de justiça, de amor e de caridade. Como se pode definir a justiça? Interessante, antes da gente ver a resposta que está ali, normalmente o conceito de justiça consiste em tratar de forma desigual os desiguais. Porque nós não somos iguais, nós devemos ter todos os mesmos direitos. Por exemplo, se uma pessoa estiver cadeirante e a outra não cadeirante, eu posso dizer, vou dar os mesmos direitos para vocês, em 5 minutos eu quero vocês lá na sala do 3º andar. É justo? Não. Então, justiça não é tratar a todos de forma igual, é dar a todos os mesmos direitos, considerando as suas circunstâncias. Tem pessoas que são mais calmas, mais ansiosas, outras são mais ansiosas. Tem a criança que é mais carente, a outra que não é. Nós somos diferentes. Então, justiça está em nós assegurarmos a todos os mesmos direitos, mas considerando as suas circunstâncias, as suas especificidades, as suas idiosincrasias, a sua maneira de ser, a sua condição material, emocional. Caso contrário, eu não estarei promovendo justiça. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Não, o cadeirante tem um direito especial, e olha como demorou isso, porque ele tem uma situação especial. E as pessoas somos diferentes, então não podemos tratar a todos de forma igual. Como Jesus nos disse, não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, então? Já que estamos falando da lei de justiça, de amor e caridade, e é preciso que elas estejam juntas, porque como é que eu posso amar alguém se eu não sou justo? E eu preciso praticar a caridade, senão não há um verdadeiro amor. Qual é o verdadeiro? A gente fala isso muito na casa espírita, o famoso BIP. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Será que a gente consegue praticar isso no dia a dia? Benevolência com os outros, relevar a indulgência, relevar as faltas alheias e perdoar as ofensas? Se a gente se esforçar, a gente consegue, mas não é fácil. Mas se a gente quer ser tratado dessa forma, a gente também tem que respeitar. Finalizando então, quais são os caracteres da perfeição moral, que é o nosso objetivo, o objetivo princípio das leis morais? Os caracteres da perfeição apresentados por Jesus no Evangelho desdobram-se em 3 pontos fundamentais. Amar aos vossos inimigos, a gente falou, lembram-se do acidente de carro? Eu preciso amar a quem me faz mal, não como quem ama um parente querido, a um companheiro ou uma companheira. O que Jesus nos disse é para amar sem odiar, sem querer revidar, porque o duelo, a vingança são sentimentos que nos aproximam da barbárie. Fazer o bem aos que vos odeiam. Como assim? Sim, se uma pessoa quer mal a você, reze por ela. Não revide. Ajude. Mas eu não vou fazer porque eu não gosto da fulana. Se você não vai ajudar uma pessoa porque você não gosta dela, no que você é melhor do que ela? Orar pelos que vos perseguem e caluniam. Nossa, isso aqui, 3 pontos muito importantes e que a gente às vezes fala, isso eu não preciso, eu preciso fazer isso. E o grande desafio para nós é transformar então as nossas tempestades do mal em atitudes do bem. Como é que a gente consegue fazer isso? Oração sincera. Na lei de adoração, buscar o Criador, orar sinceramente, praticar o bem e praticar a caridade. Não falar mal dos outros, nada de maledicência, nada de fofoca. Não aos vícios e às drogas, porque quando se eu estimulo os vícios e as drogas, se eu permito que eles tomem conta de mim, em quem eu estou me transformando? Não ao ódio e à raiva por ninguém.
autovigilância e exame de conduta. Será que eu estou sendo coerente entre o que eu prego e o que eu faço? Correção imediata de qualquer erro cometido. Errou, peça desculpas. Não mata, me desculpa, não devia ter falado com você dessa forma. Fiz uma coisa errada. Eu sou responsável, eu vou arcar com a consequência. Luta contra as injustiças. Nós devemos não nos acomodar, lutar para que as coisas aconteçam da forma correta. Pensamento constante no bem e evolução a cada dia. Então são muitos os desafios, eu peço desculpas, avançamos um cadinho, mas é muita informação e acho importante, num momento tão turbulento como a gente vivencia na humanidade hoje, fica o chamamento para estudar em detalhes. É muito agradável a leitura do Livro dos Espíritos, a informação é preciosíssima e vale a pena a gente atentar, refletir, ler e reler, para nós encontrarmos o caminho que nos leva a essa perfeição moral da qual estamos ainda muito longe, mas nunca estivemos tão próximos quanto hoje. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Vou aproveitar, como a gente tem em tempos de pandemia, a oportunidade de fazer a nossa oração para encerrar a nossa atividade da noite. Convido a todos para cerrarmos os nossos olhos, facilitando a nossa concentração e falando de Deus, falando de amor. Vamos mentalizar a imagem do nosso querido Mestre Jesus, caminhando pelas areias, com um sorriso sincero no rosto, nos inspirando o bom proceder. Querido Mestre Jesus, nosso guia, nosso espelho, obrigado pelo dom das nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui a cada dia, refletindo, aprendendo, em especial nessa noite, nestes breves momentos, pontuando os ensinamentos das leis morais, dessas leis imutáveis, perfeitas, que estão diante de nós, na sintonia da nossa condição evolutiva atual. Que saibamos aproveitar esses ensinamentos, em particular neste momento, a lembrança das datas de Natal, na virada de um novo ano, que deixemos de lado o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que nos maceram os valores e os princípios, que busquemos olhar a cada companheiro de jornada, ao nosso próximo, numa oportunidade de servir, porque nós todos, como tu nos ensinaste, necessitamos uns dos outros e juntos, uns com os outros, amando-nos, perdoando-nos, compreendendo-nos, ajudando-nos, seguramente atingiremos algum dia, muito distante ainda, a perfeição moral. Obrigado, querido Mestre. Que o amor dos teus ensinamentos seja a nossa inspiração, não apenas agora, não apenas neste mês, mas por toda a nossa existência. Muito obrigado, que assim seja.